Bom dia, feliz sábado. Vocês perceberam que a igreja está diferente hoje, né? Tem florzinhas por todos os lugares, tem gente bonita, as mulheres estão mais bonitas ainda, e já choraram hoje, como não chorar, não é mesmo? Gente, fala sério, os pequenininhos cantando aqui, depois os maiores lá abrindo o coração, não tem como não chorar, né? E aí depois de chorar fica mais difícil ainda falar aqui, mas tudo bem, Deus vai conduzir. Hoje nós estamos com uma programação especial, comemorando os Dias das Mães. Todas as mães que geraram no útero, mas as mães que também geraram no coração. As mães que esperaram pelo momento do parto, mas aquelas mães que também esperaram na fila de espera, a angústia de receber o seu filho, que não veio do útero, mas que foi preparado para ela também. Todas essas mães são lembradas. E o Dia das Mães não é só amanhã, o Dia das Mães é todo dia. Então, feliz todo dia das mães para nós. E parabéns para as mães que vêm acumulando títulos aí ao longo da vida, né? A primeira graduação a gente faz quando completa 9 meses. Alguns um pouco antes, né? Tem mães aí que são privilegiadas, são graduadas com 7 meses, 6 meses. Quando o bebê nasce, a mãe nasce junto. Tanta mudança hormonal, mudança no corpo, mudanças emocionais. E aí o médico simplesmente tira um pacotinho lá de baixo e fala assim, olha, é seu, cuida. E aí não vem com manual e não vem com uma listinha para a gente seguir. E a gente cuida, e a gente aprende a amar, e a gente aprende a ser mãe a partir daquele momento. Então, nós temos a primeira graduação com 9 meses. Mais ou menos, né? Depois a gente continua aprimorando os títulos, né? Eu tenho certeza que vocês têm aqui o título de mestrado em primeiros socorros, nível 1 e nível 2. Eu tenho nível 1 e nível 2. MBA em sexto sentido. Alguma mãe aqui tem o sexto sentido bem aguçado assim? Geralmente é uma característica. Bom, MBA em sexto sentido, PhD na arte de amar sem pré-requisitos. Tem algum requisito aí para amar o filho? Eu só vou amar meu filho se ele for assim, 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 assim? Não. A gente ama do jeito que ele vem. E a gente ama incondicionalmente. E pós-PhD em coragem. Já mexeram com uma mãe brava, assim, para defender o seu filho, o seu ninho? Essa é corajosa. Então, não mexa com uma mãe. A mãe tem muita coragem. Bom, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre propósito. As meninas cantaram uma música, Não Chore, quem cuida de você não dorme. Em alguns momentos, como mãe, a gente chora. Chora por alegria, às vezes chora por decepção, às vezes por tristeza, mas a gente chora em alguns momentos, por preocupação, por medo de não dar conta de educar, por medo de não dar conta de atender todas as necessidades dos filhos. Mas muitas vezes a gente se esquece do tamanho e do poder do nosso Deus. E de quem cuida, não somos nós. Quem cuida é Deus. Deus empresta o filho para a gente, né? A gente vai ali cuidando um pouquinho, mas quem cuida é Ele. Tudo vem dEle. E a gente se esquece disso. E aí, muitas vezes, a gente chora e sofre por conta disso, porque a gente não entrega totalmente nas mãos de Deus. Eu fui entender um pouco mais o que era entregar realmente nas mãos de Deus quando meu filho mais velho saiu de casa. A primeira experiência foi estudar fora. Ele foi estudar na Argentina, um outro país, longe. E aí, como mãe, eu me senti assim, e agora? Não está mais aqui, não está mais no ninho, eu não posso fazer mais nada, a não ser orar. E aí, realmente, a gente coloca nas mãos de Deus, a gente entrega realmente, e tem que confiar, porque não está mais sob os nossos cuidados, a gente não pode fazer mais nada, ele está longe. Então, quem pode fazer unicamente é Deus. E se a gente colocar esse Deus poderoso na frente, desde pequenininho, com certeza a maternidade pode ser mais leve, certo, mãezinhas? Então, coloquem Deus aí em primeiro lugar, confia. Mas nós vamos conversar um pouquinho sobre Ruth.
Ruth é uma história bem conhecida de todos nós, né? Mas ela é uma mulher fantástica e a gente sempre tem coisas para aprender no livro de Ruth. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, versinhos 1 e 2. Está escrito assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. Efrateus, de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. A história ela não começa muito bem. Ela se passa na época de Juízes, e eles achavam que eles não tinham um rei. Então, eles podiam fazer o que eles quisessem. Na verdade, eles tinham um rei, que era Deus, mas eles não entendiam que Deus era o rei deles naquele momento. Então, era aquela loucura toda, eles faziam o que eles quiseram porque eles não tinham reis. Mas a gente tem aqui uma ironia na história, em 2 nomes. Um homem chamado Elimeleque. Ele sai de Belém em busca de segurança para sua família. Não tinha pão, eles estavam com fome, então ele sai de Belém. Mas Elimeleque significa meu Deus é rei. Só que eles saem de lá porque eles não tinham um rei. Mas meu Deus é rei. E aqui, eles estavam saindo de Belém, que significa casa do pão. Porque na casa do pão não tinha pão. Eles estavam com fome. Eles estavam perdidos e passando fome, passando dificuldades, porque eles faziam o que eles queriam. Eles não seguiam a vontade de Deus. Eles não buscavam saber qual era a vontade de Deus. Vamos ler agora Ruth 1, de 3 a 5, para a gente continuar entendendo essa história. Vamos lá. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Como a gente sabe bem, naquela época, a mulher viúva, a mulher sozinha, ela recebia vários tipos de preconceito, humilhação, desprezo. Então, vocês imaginam, a Noemi ela perdeu primeiro o marido. Vocês podem imaginar como é a dor de perder um marido. Só que não bastasse, ela perdeu os 2 filhos. Você imagina você perder um filho? Esse filho que está aí grudadinho em você? Eu nem imagino a dor. Agora, ela perdeu os 2 filhos. Pensa um pouquinho no tamanho da dor de Noemi. Ela perdeu o marido e os 2 filhos. Vamos ler agora Ruth 1, de 6 a 13, para a gente encaixar as pecinhas aqui do quebra-cabeça. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Não tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tomai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos. Esperá-los
Esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-se-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Então olha só o cenário. Ruth e Noemi, ela iria voltar para o seu povo, porque ela ficou sabendo que Deus teve misericórdia e que a terra lá estava de novo farta, com fartura, então ela iria voltar para o seu povo, para a sua casa e para o seu Deus. E as duas noras choraram em alta voz. Pode imaginar o que é isso? Para ficar com a sogra. Hello, meninas. Quem é sogra aqui? E aí fica a primeira pergunta. O que tinha nessa mulher? Podem imaginar? O que tinha nela que as duas noras queriam ficar com ela? Eu só posso imaginar que ela refletia Jesus. Eu imagino que ela refletia Jesus no modo de falar, no modo de agir, no modo de cuidar, no modo de pensar, de se vestir. E aí fica a primeira lição para nós. Será que nós estamos refletindo Jesus para as pessoas que estão perto de nós? Quando você não estiver mais aqui, como é que você quer ser lembrada? Nossa, que falta faz a minha amiga fulana. Ela era tão bondosa, tão meiga. Ou, nossa, graças a Deus, aquela fulana partiu, descansou. Como você quer ser lembrada? A sogra foi tida pelas duas muito mais do que como sua mãe. Ela falou, volta para casa, vai para a casa da sua mãe. Eu não posso casar de novo. Naquela época, ela teria que se casar com o próximo filho. Né? Como morreu o primeiro, ela teria que se casar com o próximo. Ela, não, eu não quero ir para a casa da minha mãe. Eu quero ficar com você. Então, aí a gente já imagina quem foi essa sogra. Mesmo que você ainda não é sogra, a maioria aqui são mães de crianças menores, a gente pode ter isso como lição. Quem eu estou sendo para as pessoas que estão perto de mim? No meu modo de falar, no meu modo de agir, no meu modo de pensar, de se vestir, enfim. Que você e eu possamos ser Jesus, assim como ela foi, né, para as noras dela. E então, Ruth bate o pé e fala, não, eu vou com você. Orfa foi embora. Eu imagino que Noemi tinha sido tão fervorosa na fala, não, vai embora, eu não quero vocês comigo, porque também ela tinha uma preocupação. Ela ia ter que cuidar das duas noras, se fossem com ela. E ela bateu o pé e Orfa, com muita dor no coração, desistiu, foi embora. Voltou para a casa dos seus pais. E Ruth não. Ruth falou, não, onde você for, eu vou junto. Eu vou para junto do seu Deus, porque o seu Deus é o meu Deus. E Ruth, então, conheceu Jesus verdadeiramente por meio de Noemi. E Ruth foi junto. Eles saem da terra e vão para uma terra estranha para Ruth. E aqui eu queria pensar um pouquinho. Será que sair do seu ninho, do seu lugar de origem e ir para uma terra estranha, alguém se identifica aqui com essa fala? Eu me identifico bastante com essa fala. Eu me identifico porque Ruth saiu de onde ela estava, de Moabe, e foi para junto com a sogra para um outro lugar, que não era o lugar dela de origem. Então, nesse lugar, ela se sentia como estrangeira. Ela não era bem vista, ela não era aceita, ela era viúva, mais ainda, né? Mais um fator contra. Mas ela, mesmo assim, ela queria ir com a sua sogra, porque ela tinha um propósito de vida. Ela queria cuidar de sua sogra, ela queria pertencer ao povo de Deus. E ela lutou firme por esse propósito, mesmo frente a tantas adversidades. E nós também lutamos por nossos propósitos, mas quais têm sido os seus propósitos?
Será que o seu propósito é o propósito de Deus para a sua vida? Eu estou aqui somente há 1 ano, faz pouco tempo, mas eu posso falar que é um privilégio. Eu tive o privilégio de experimentar algumas coisas. Dentre elas, não se sentir bem recebida, como estrangeira. Então, e eu tenho certeza que várias meninas aqui também tiveram essa sensação em algum momento, porque nós não falamos a língua como os nativos falam. Até que a documentação fique pronta, algumas ficam aqui na incerteza, no medo. É uma situação difícil, a gente se sente como estrangeira, em terra estranha. Eu não sei quantos de vocês aqui já passaram por alguma situação. Eu conheci meninas aqui, eu poderia falar da história de muitas, mas eu conheci algumas. Eu conheci uma dentista, eu conheci uma contadora, eu conheci uma professora, eu conheci... enfim, eu conheci algumas mulheres poderosas que deixaram tudo no seu país de origem e vieram para cá, com a força e com a coragem de buscar novos propósitos. E não tem sido fácil para essas mulheres, porque algumas delas deixaram a sua vida, que estava formada, pronta, e vieram para cá para recomeçar do zero, para recomeçar de um lugar estranho, para recomeçar com um trabalho pesado para ajudar nas despesas da casa. Mas elas se vestiram de coragem, como Ruth se vestiu de coragem. E ela falou, não, eu tenho um propósito, pela minha sogra eu vou lutar pela descendência, eu vou lutar para fazer parte desse povo. E essas meninas que eu conheci, tem também advogada, tem outras coisas aí que eu conheci, que deixaram tudo no seu país e vieram para cá. Passaram por desprezo, passaram por humilhação, por vergonha, mas elas se vestiram de coragem e falaram, eu tenho um propósito. E estão aqui lutando por esse propósito. Da mesma forma como Ruth foi a luta. Eu vou contar só uma coisa engraçada para vocês. A maioria das meninas que eu conheci vieram para cá sem saber falar inglês. Mas não é assim sem saber falar inglês. Porque quando meu marido fala assim, eu não sei falar inglês, ele quer dizer que ele não fala como os nativos, ele não tem a mesma entonação, que ele não tem a mesma, fluência que um nativo. Só que quando a pessoa aqui fala assim, eu não sei falar inglês, significa que não sabe falar inglês. Aí as pessoas não entendem, falam, não, eu não falo inglês. Não, no problem. E aí começa, blá, 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 blá. Amigo, eu não falo inglês, né? Eles acham que assim, é só um pouquinho que você não fala, mas na verdade não é nada. Não sei se vocês já mergulharam assim na piscina e ouviram alguém falando de fora. Tem gente dando risada, é isso. Essa é a minha sensação em alguns momentos. Parece que eu estou embaixo da água e tem alguém lá fora, blu, 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 e eu não entendo nada. E eu fico caçando algumas palavras em inglês que eu aprendi no ensino médio, tentando fazer conexão com o ser humano que está falando ali. E aí é muito difícil, como é difícil. E aí eu imagino Ruth na situação. Quanta coisa, coitada da Ruth, não passou. E ainda tem uma experiência das minhas amigas e minha de passar no pedágio, sem saber falar inglês e sem saber como funciona o pedágio daqui. E aí, eis o desespero. E nós choramos juntas algumas vezes e demos risada juntas outras vezes. Porque, além de não falar inglês, quando a gente passa no pedágio, é uma máquina que fala com você. Não é um ser humano ao vivo. Então, piorou, porque aí a máquina fica com aquele eco. Blá, 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 blá. Aí que não vai. E aí a gente ora a Deus e Deus opera um milagre e a cancela abre e a gente vai embora dando risada. Está tudo certo. Mas são alguns desafios por estar em terra estranha. E da onde a gente arranca essa coragem? Da onde você que está aqui lutando para sobreviver arranca essa coragem de sair de manhã, não para ir para um consultório, mas para ir para o seu trabalho puxado. Ruth,
ela teve essa experiência também. E quando ela chegou lá, ela não tinha comida, nem para ela e nem para sua sogra. Mas, mais uma vez, Ruth se veste de coragem e fala, eu vou atrás, custe o que custar. E ela foi atrás nos campos lá para colher espigas, mas ela também não tinha esse direito de colher espigas. Mas Boaz, bondosamente, viu Ruth, reconheceu Ruth e ficou sabendo de tudo que ela tinha feito por sua sogra, do propósito que ela tinha na vida. E ele se compadeceu e falou, ok, você pode colher junto com as minhas servas, porque assim Ruth estaria protegida. Ninguém poderia humilhá-la ou abusar dela se ela estivesse junto com as servas de Boaz. E assim ela fez. E depois de um tempo, Noemi disse, Ruth, Boaz, ele é da família do meu marido que morreu. Talvez ele possa ser o nosso resgatador. E aí ela bolou um plano e Ruth foi até Boaz. E a história todos nós já conhecemos. E ela, então, pediu para Boaz que fosse o resgatador, porque as mulheres viúvas precisavam de um resgatador que acolhesse e que fosse responsável por elas. E Boaz, então, bondosamente, acolheu Ruth, mas ele disse, Ruth, pela lei, eu não sou o próximo resgatador, ainda tem um outro parente mais próximo, que ele que, teoricamente, precisa assumir vocês. E então, esse parente próximo não quis ser o resgatador das duas, de Ruth e Noemi. Aí tem mais uma questão que a gente pode pensar, será que Ruth ficou bem tranquila assim? Bom, está tudo certo, se ele lá não quiser ser meu resgatador, a gente tem um outro resgatador. Eu imagino que passou na cabeça de Ruth, eu preciso de um resgatador, e o próximo não quer ser meu resgatador. Eu imagino quanta coisa não passou na mente de Ruth. Nós escolhemos os nossos maridos. Naquela época, existia uma lei, que a mulher não tinha essa liberdade toda para escolher o seu marido. Enfim, e aí Boaz, frente ao outro parente que não queria ser o resgatador, ele assume Ruth e Noemi. Então, Boaz é o resgatador das duas. E o final da história vocês conhecem. E eles se casam e nasce Obed. Obed é avô de Davi. E então Ruth, ela é mencionada na genealogia de Jesus, em Mateus, no capítulo 1. Ah, ok. Não é ok. Na genealogia de Jesus, não era comum citar o nome das mães. E na genealogia de Jesus, tem o nome de apenas 4 mulheres. E Ruth é uma delas. Porque se coloca na genealogia de Jesus o nome do pai, não o nome da mãe que gerou. Porque as mulheres, naquela época, a gente já sabe como funcionava. Mas o nome de Ruth está na genealogia de Jesus. Então, vocês imaginam quão importante foi Ruth para estar até na genealogia de Jesus. Bom, eu pesquisei um pouco essa semana sobre propósito e sentido de vida. E eu conheci não sei se é um método, acho que é um método, que se chama, uma teoria, que se chama logoterapia. Não sei se alguém aqui já ouviu falar isso. A logoterapia, ela é a psicologia do sentido da vida. Psicologia do sentido da vida. Foi fundada por um médico psiquiatra e neurologista, Viktor Frankl, que diz que a saúde mental se baseia em ter um propósito de vida, em que a vida tem que ter um sentido, senão você não tem saúde mental. Então, pensa bem, o propósito de Ruth foi salvar a sua sogra, dar continuidade à descendência e pertencer ao povo de Deus. Esse era o propósito dela. E se a nossa saúde mental depende de termos um propósito de vida, um sentido da vida, a sua vida tem sentido? Será que a nossa vida tem sentido? A gente tem corrido atrás do quê? Eu acho que Ruth não tinha green card. Acho que ela não precisava se preocupar com isso. E eu sei que muitos aqui precisam dessa documentação e têm corrido atrás dessa documentação.
Mas essa não é a única meta, o único propósito de vida. Nós precisamos ter a carteirinha de salvação, carimbada, assim, ó, Reino dos Céus. E aí, muitas vezes, a gente perde tempo com coisas dessa vida, com correrias, com coisa que essa sociedade coloca, e principalmente para a mulher, que a mulher tem que ser empoderada. A sociedade coloca o empoderamento da mulher de uma forma, mas nós enxergamos o empoderamento da mulher além do que é colocado pela sociedade. Você tem o RG, ou pensa no Green Card, sei lá que documento você pode pensar, de que você tem um carimbo escrito assim, filha de Deus. Você é nada mais, nada menos que filha do dono de tudo, de todas as coisas. Então, você e eu precisamos provar poder, mais poder do que ser filha de Deus, mais poder do que ter o RG de direito a ser chamada de filha de Deus. Eu e você somos mais que empoderadas, porque nós temos o carimbo de filhas de Deus. E esse é o único poder que a gente precisa. A gente não precisa provar mais nada para ninguém, se nós aceitarmos que somos filhas de Deus, que temos o poder em nossas mãos, desde que esse poder venha do próprio Deus, desde que esse poder venha do Espírito Santo. E eu não sei você, mas muitas vezes eu me pego longe desse poder, eu me pego longe desse Espírito Santo. E se nós clamarmos todos os dias, mas clamarmos fervorosamente todos os dias, esse poder pode ser seu, pode ser meu. É esse poder que vem de Jesus. E nós temos o nosso resgatador. E o nosso resgatador é nada mais que Jesus Cristo. E Ele está à disposição todos os dias. Porque nós precisamos ser resgatados todos os dias. Porque nós precisamos estar revestidos de poder todos os dias.